Olá, tudo bem? Então, vamos continuar o nosso plano de batalha para a oração? Eu estou aqui com vocês lendo esse livro maravilhoso que é dos irmãos Kendrick, que são os irmãos norte-americanos. Eles até têm muitos filmes, a gente vê eles aí na telinha do cinema, pregando a palavra. São pessoas realmente que têm compromisso com Deus. E esse livro, ele tem ajudado muitas pessoas, inclusive ele me ajudou muito. Por isso eu decidi compartilhar com vocês. Eu já fiz a introdução, já dei os desafios nos vídeos passados, e nesse nós vamos começar no primeiro capítulo. Mas vale a pena ver os outros vídeos e fazer aquele desafio que eu deixei no vídeo anterior. Não se esqueça de fazer o desafio. Então, hoje nós vamos falar sobre o legado da oração. Capítulo 1. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, 2. A oração pode realizar o que Deus quer realizar. Trata-se de uma dádiva, uma bela dádiva, misteriosa e surpreendente. Não há um privilégio maior para um ser humano do que ser capaz de pessoalmente conversar e falar aos ouvidos do Deus poderoso. Repetindo, não há um privilégio maior para um ser humano do que ser capaz de pessoalmente conversar e falar aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Isso aí é a síntese da oração. O que é oração? É nós sermos capazes de pessoalmente conversar e falar aos ouvidos do Pai. Que maravilhoso! Dentre problemas que enfrentamos, não há um sequer que a oração não possa tratar, porque nada é muito difícil ou impossível para Deus. Ou seja, não existe problema, não existe circunstância, não existe nada que a oração não possa tratar. Porque quando você conversa com Deus, Ele resolve a sua vida, Ele resolve as suas questões. Ele, quando você entrega e descansa nele, Ele pega aquilo e resolve em um piscar de olhos. É incrível. Então não existe nada que é difícil para Deus. Para nós, sim. Existem difíceis, existem impossíveis, mas para Deus não. Então é um privilégio a gente poder ter uma vida de oração. E é isso que nós estamos buscando aqui. Sermos pessoas que tenham uma vida de oração. Ou seja, uma vida vitoriosa. Porque quanto mais perto nós chegamos do Senhor, melhor é a nossa vida. Melhor são os nossos sentimentos. Cada vez melhor. Quanto mais perto, melhor. Mais perto, melhor. Quanto mais nos afastamos do Senhor, pior. É tudo pior. Tenha certeza disso. Continuando. E não há maior legado que possamos abraçar ou passar para os nossos filhos do que um legado de fidelidade da oração. Então não existe herança melhor para você deixar para sua família, para os seus filhos, do que o legado da fidelidade de oração. Não existe herança material, não existe nada que possa superar isso. Porque se o seu filho, a sua filha, for fiel, tiver uma vida, fidelidade de oração para com o Senhor, ele vai ter uma vida de segurança, uma vida protegida, uma vida cuidada. E o melhor de tudo, quando ele terminar o tempo dele aqui na terra, ele vai para o céu, terá vida eterna. Não existe nada melhor, legado nenhum melhor do que esse. Então vale a pena a gente lutar por isso. Vamos continuar. Não deveria nos surpreender o fato de que os homens e mulheres mais bem-sucedidos espiritualmente na Bíblia sempre foram pessoas de oração. Abraão, por exemplo, ele andou na fé, mas foi guiado pelas orações. E as nações do mundo jamais foram as mesmas por causa disso. A intercessão de Isaac em favor de sua esposa estéril resultou no nascimento de Jacó, que tornou-se o pai
da nação de Israel. Isso está lá em Gênesis 25, 21. Moisés falava com Deus como quem fala com seu amigo, recebendo orientação e revelação de Deus para as decisões da sua liderança. Êxodo 33, 11. O mundo ainda tem a Torá e os 10 mandamentos como fruto dessa vida de Moisés em oração com o Senhor. Davi falou com Deus à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Salmos 55, 17. E escreveu o livro mais longo da Bíblia por causa disso. Então, por causa da vida de oração de Davi, ele é responsável pelo livro mais longo da Bíblia e que é um livro de louvor maravilhoso e que, assim, não tem nem palavras para descrever quão precioso para nós é o livro de Salmos, né? Por quê? Porque o Davi, porque os autores, se a gente for olhar os outros autores também, Asaf, são pessoas de oração. Os Salmos têm uma infinidade de orações apaixonadas em forma de canção. As intercessões de Neemias resultaram na milagrosa reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém por Israel em um prazo incrível. Você pode visitar esta cidade assim como nós fizemos e ver uma parte do muro de Neemias de pé ainda hoje. Daniel valorizava tanto a sua conversa com Deus que a colocava como prioridade 3 vezes ao dia e preferia desistir de viver a desistir da sua vida de oração. A gente sabe o que aconteceu com Daniel. Por causa da vida de oração dele, ele terminou na cova dos leões, né? Mas foi salvo, porque era fiel. E aquele que é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel e Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. De José a Jeremias, Ana a Oséias, as escrituras estão repletas de pessoas que descobriram que Deus realmente ouve e responde àqueles que se aproximam dele em fé. Elias foi basicamente um exemplo ambulante de oração respondida e tornou-se uma inspiração para os cristãos do Novo Testamento. A gente vê isso lá em Tiago, capítulo 5, 16 e 18. No entanto, Jesus Cristo continua sendo o modelo supremo. Não poderia deixar de ser, né? E o mestre da oração. Em seu nascimento, Jesus e sua família foram saudados no templo por Ana, uma viúva que servia a Deus em oração dia e noite. No início do seu ministério público, ele levantou-se da água do seu batismo. Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu enquanto ele estava orando. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite toda em oração. À medida que o seguiam, eles descobriram o seu hábito particular de levantar-se cedo e orar antes do sol se levantar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Mesmo com a sua popularidade crescendo, ele retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15 e 16. O seu primeiro sermão, integralmente registrado nas Escrituras, explica para nós os princípios básicos da oração. Mateus 5, capítulo 6, versículo 7. Então, o seu primeiro sermão, integralmente registrado nas Escrituras, explica os princípios básicos da oração. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Ele ensinou e desafiou seus seguidores a vigiar e orar. Marcos 14, 38. E a orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1. Ele furiosamente lançou os cambistas do templo, gritando: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Ele presenteou o mundo com o melhor modelo de oração de todos os tempos. Mateus capítulo 6,
do versículo 9 ao 13. E depois fez a mais poderosa oração sacerdotal de todos os tempos. João capítulo 17. Antes da sua traição e crucificação, Jesus ajoelhou-se sozinho no jardim do Getsêmani e orou tão profundamente e desesperadamente que o seu suor tornou-se literalmente gotas de sangue. Lucas 22, 44. Mesmo enquanto agonizava na cruz, ele orou em voz alta 3 vezes entre os seus últimos suspiros. Em seguida, depois de ascender ao céu, ele enviou seu Espírito para encher os cristãos e especialmente nos chamar para uma oração mais eficaz. Romanos 8, 15 e 16. Agora, como nosso sumo sacerdote, Jesus está à destra do Pai e está sempre intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, 23 e 28. André Murray escreveu: a vida e a obra de Cristo, o seu sofrimento e a sua morte foram fundamentados na oração. Sua dependência, confiança e rendição total a Deus Pai. A nossa redenção veio à existência pela oração e intercessão. A vida que ele viveu por você e a vida que ele vive em você é uma vida que se encanta em esperar em Deus e receber de Deus. Orar em seu nome é orar como ele orou. Cristo é o nosso exemplo, porque ele é a nossa cabeça, o nosso Salvador e a nossa vida. Em virtude de sua divindade e do seu Espírito, ele pode viver em nós. Podemos orar em seu nome porque nós permanecemos nele e ele permanece em nós. O lançamento da Igreja do Novo Testamento e toda a história cristã só podem ser compreendidas através da lente da oração poderosa. Então, o lançamento da Igreja do Novo Testamento e toda a história cristã só podem ser compreendidas através da lente da oração poderosa. Pedro dependia da oração constantemente e Paulo praticamente não vivia sem orar. Filipenses capítulo 1, versículo 4 e 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Os maiores missionários cristãos de todos os tempos foram também homens e mulheres de oração. Hudson Taylor causou um impacto inédito na China no final dos anos 1800, como resultado da implantação da China Inland Mission, quer dizer, Missão do Interior da China. Ele fundou 125 escolas e trouxe milhares de pessoas à fé em Cristo. Um livro escrito por seu filho e nora revela que o segredo espiritual de Hudson Taylor era que ele caminhava obedientemente com Deus em oração. Howard Taylor escreveu sobre o seu pai. Durante 40 anos, o sol nunca nasceu sobre a China um único dia sem que Deus o encontrasse de joelhos. Já imaginou? Alguém que durante 40 anos sem cessar amanhecia de joelhos diante do Pai. Então, olha a obra que ele deixou, 125 escolas na China. Já imaginou quantas pessoas na China foram alcançadas através da vida de oração desse homem? Que legado que ele não deixou para esse filho, para essa nora, a ponto deles escreverem um livro falando sobre ele. Continuando. Na Inglaterra, um homem humilde chamado George Miller dirigiu o orfanato Hunston Down, em Bristol, e cuidou de mais de 10.000 órfãos durante a sua vida. Ele jamais pediu ajuda financeira a ninguém para isso. Olha bem, ele orava em segredo e, em seguida, observava Deus provendo em público. Não precisa da gente ficar gritando para as pessoas os nossos problemas.
Nós temos que orar em segredo, entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar ao Senhor. E Ele nos dá a vitória em público. Depois da sua morte, foram encontrados em seus diários relatos detalhadamente documentados de mais de 50.000 respostas às suas orações. 50.000 respostas de oração que ele teve. Mais de 50.000. Isso que ele relatou, né? Seus exemplos e ensinamentos sobre oração abençoaram milhões ao redor do mundo. Um deles foi o grande pregador da Inglaterra, Charles Hanson Spurgeon. Milhares reuniam-se semanalmente para ouvir as mensagens expositivas poderosas desse príncipe dos pregadores, que ensinou e escreveu extensivamente sobre o poder da oração. Quando visitantes chegavam à sua igreja, na New Park Street, ele os encaminhava à sala de oração no subsolo, onde havia pessoas sobre os seus joelhos, intercedendo fielmente a Deus por Spurgeon e por sua comunidade. Spurgeon declarava: aqui está a força motriz desta igreja. Ou seja, qual é a força motriz do ministério de Spurgeon? Uma sala no subsolo onde se orava incessantemente. Ou seja, a oração é a força motriz de qualquer ministério, de qualquer vida, de qualquer vitória, de qualquer situação. Nos Estados Unidos, John Wesley e Jonathan Edwards ajudaram a iniciar os grandes avivamentos do século XVIII, que transformaram radicalmente a cultura dos Estados Unidos de uma impiedade aberta para uma busca contagiosa por Deus. E a gente sabe o que virou os Estados Unidos devido a isso, né? O país de primeira linha que ele se tornou. E agora, infelizmente, a gente está vendo que gerações futuras não estão fazendo isso. E já percebemos os resultados negativos da falta de oração. Olha que incrível. A estratégia deles incluía a pregação da palavra de Deus, juntamente com a convocação dos cristãos para unirem-se em oração de forma sincera e extraordinária. Qual que era a estratégia? Incluía a pregação da palavra de Deus, juntamente com a convocação para se unirem em oração de forma sincera e extraordinária. Então, não há melhor estratégia do que essa: pregação da palavra de Deus e oração sincera e extraordinária. Oração sincera, coração compungido e palavra de Deus. E esses exemplos são apenas uma gota no oceano de pessoas ao longo dos anos que encontraram e experimentaram Deus quando estavam sobre os seus joelhos. Temos cada um recebido um rico legado do poder e da importância da oração, tanto através da Escritura como de toda a história cristã. Cada geração precisa de cristãos corajosos que confiam em Deus, em Sua palavra e agarram o bastão da intercessão, continuando o legado poderoso de colocar-se fielmente na brecha e buscar o coração de Deus em oração. Nossa esperança é que cada capítulo deste livro enriqueça o seu relacionamento com o Senhor e o treine para uma caminhada mais íntima com Deus, enquanto você se torna um guerreiro de oração mais comprometido e eficaz para a sua glória. Nenhum programa da igreja, evento religioso, esforço político ou causa humanitária pode superar o poder impressionante do que Deus pode fazer em resposta às orações do seu povo. O que aconteceria se os cristãos e igrejas de hoje seguissem as grandes pessoas da Bíblia e da história cristã e começassem a orar de forma poderosa e eficaz? E se nós decidíssemos a nos consertar com Deus e começássemos a buscar o seu rosto humildemente com fé, pelo avivamento e despertar espirituais, como foi feito durante o primeiro e o segundo grandes avivamentos? O que Deus poderia fazer através de nós, através de você? Você está pronto para orar por isso?
capítulo maravilhoso, não é mesmo? Nós falamos hoje sobre o legado da oração. Não há privilégio maior para um ser humano do que ser capaz de pessoalmente conversar e falar aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Não existe legado maior ou melhor do que deixar essa capacidade para os seus filhos. Deixar esta orientação, deixar este exemplo para os seus filhos, para gerações futuras, é muito, muito, muito importante. Por isso nós estamos aqui nesta jornada, buscando a nossa transformação em pessoas de oração, pessoas comprometidas com a oração, pessoas capazes de se aproximar de Deus e falar aos ouvidos dele, tocar o seu coração. Se nós chegarmos de forma humilde, ele vai ouvir as nossas orações. As nossas orações serão eficazes, as nossas orações serão puras diante do Pai, respondidas. É maravilhoso, né? Em Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18, diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então, esse é o poder da oração. A oração, ela é poderosa e ela é eficaz. E lendo, analisando, refletindo, me vieram algumas questões que eu vou deixar para você aqui hoje, que é o nosso desafio de hoje. Então, me responde aí. Qual legado a Bíblia deixa para nós? Qual legado que nós recebemos da palavra do Senhor? Nós recebemos o legado do poder da oração. Vidas são transformadas, gerações inteiras são salvas pelo poder da oração. Então, esse legado nos foi deixado na palavra do Senhor. Esse legado nos foi deixado nas histórias da Bíblia, que a gente lê sobre os campeões da fé. E principalmente sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, que é para nós o maior de todos os exemplos possíveis. Então, que a gente possa deixar legado, esse legado da oração para gerações futuras. Então, para que a gente faça isso, nós precisamos dar o exemplo. Cada geração de cristãos corajosos que confiam em Deus, em sua palavra e agarram o bastão da intercessão, continuando o legado poderoso de colocar-se fielmente na brecha e buscar o coração de Deus em oração. Então, que a gente ore para que Deus levante pessoas assim em cada geração futura, nas próximas gerações, em cada geração das nossas descendências, que o Senhor possa levantar pessoas corajosas que confiam em Deus, que confiam na palavra do Senhor, que agarram esse bastão de deixar um legado de oração e que sejam intercessores, que continuem esse legado poderoso, que se coloquem na brecha
e que busque alcançar o coração de Deus. E aí nós veremos a transformação da nossa descendência, a transformação da nossa família, através das nossas orações. O Senhor vai transformar toda a geração, toda uma geração futura, toda uma descendência, todo um povo. Você quer ser um guerreiro poderoso de oração? Então, eu vou deixar aqui alguns passos para você seguir. Então, eu já deixei o desafio no vídeo passado e agora eu vou deixar o desafio desse vídeo. Vamos lá? Primeiro, Meir, eu quero ser um guerreiro, uma guerreira de oração, guerreiros poderosos. Eu e a minha família queremos ser poderosos. Então, é preciso pagar um preço. Primeiro, exercite a oração diária. Todos os dias, tire um período, um tempo de qualidade para orar com Deus, para estar com Deus, para falar com Deus. Porque o que é a oração? A oração é o privilégio de ser capaz de ir pessoalmente conversar com Deus, falar ao ouvido do Senhor, tocar o coração de Deus. E isso a gente precisa exercitar. Afinal de contas, nós queremos conversar com aquele que é o mais poderoso de todos, né? Então, nós temos que buscar. Exercite a oração diária, primeiro. Segundo, comprometa-se com a glória de Deus. Ou seja, ore buscando a glória de Deus. Para que tudo que aconteça na sua vida seja para a glória do Senhor. Para glorificar o Pai no Filho através da sua vida. Que a sua vida seja para glorificar o Pai. Terceiro, siga o exemplo de vida de oração de Jesus e veja como suas orações vão se tornando poderosas e eficazes. Ai, desculpa, o telefone tocou. Siga o exemplo de oração de Jesus e veja como suas orações vão se tornando poderosas e eficazes. Jesus é o maior exemplo de oração que nós podemos imaginar. Basta você ler ali no Novo Testamento como que Jesus andava, como que Jesus tinha compromisso, como que era a vida de oração de Jesus. E segue esses passos. Não tem como dar errado. 4. Decida se consertar com Deus. Como que é a sua vida? Como que você tem vivido? Você tem algum pecado não confessado? Você precisa de alguma transformação? Decida transformar. Decida ter pensamentos bons. Decida amar. Decida o bem. Decida rejeitar tudo que desagrada ao Senhor. 5. Busque a Deus com humildade e com fé. Seja humilde. Você está falando com o Todo-Poderoso. Você está falando com aquele que tem todo o poder. Você está falando com o Onipotente. Então, seja humilde. Vá para a presença do Senhor com fé e humildade. Não ache que Deus foi feito para fazer as nossas vontades. É o contrário, é nós que devemos fazer a vontade do Senhor. 6. Faça propósitos em prol de viver o avivamento, como viveram os cristãos do primeiro e segundo grandes avivamentos. Então, faça propósito para você ser avivado perante o Senhor, para você receber dons espirituais, para que para que gere em você frutos espirituais, frutos de amor, de alegria, de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Se você quiser estudar sobre isso, é só você ir lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 5. E 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver sobre os dons espirituais. Então, Gálatas capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 12. Estuda para você ver como vale a pena. 7. Reflita sobre o quanto Deus pode contar com você.
Até onde você está disposto a ir para se encontrar com Deus? Ou seja, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a renunciar para que você tenha uma vida de união, uma vida de compromisso, uma vida de comunhão genuína com Deus, ou seja, uma vida poderosa de oração. Para que você faça a oração e a sua oração seja eficaz. Até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a deixar? Faça essa análise com você. Você está pronto para começar a fazer isso? Começa hoje. Vamos começar hoje? Aceita o desafio de hoje? Então tá aí. Ouça novamente esse áudio em forma de vídeo, né? Ouça novamente esse áudio. Ouça novamente esse vídeo. Reflita nas palavras, reflita nesse capítulo e aceita o desafio que eu estou te fazendo hoje. Tá aí. Aceita. Vamos lá? Te aguardo até o próximo vídeo. E me conta aí nos comentários se você aceita e como que você vai fazer. Deixa o seu curtido, curte, compartilha. Um beijo e até a próxima.